aqui o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos irmãos de Filipe. Meditando sobre esse assunto, nos vem o seguinte tema. O tema seria viver ou ter uma vida de propósito, uma vida com propósito. Não simplesmente ter uma vida, viver uma vida porque simplesmente eu tenho. Que tem pessoas que vivem porque tem uma vida, mas vive sem propósito, sem um objetivo, não dá o devido valor da sua vida, né? Ele apenas vive porque tem uma vida, mas não é aquela pessoa que é útil, que ajuda, não é aquela pessoa que estende a mão, não é aquela pessoa que faz notório a sua vida onde ele se encontra. Ele não faz a diferença aonde ele está. Ele não consegue reverberar a vida para o outro. Ele não ajuda. Ele é aquela pessoa que, em resumo, é egoísta. Ele só pensa em si ou só busca para si, né? Então, aqui esse texto nos leva a essa percepção, a esse entendimento, meditando sobre isso, né? Ter uma vida com propósito, uma vida que possa imprimir, possa expressar para alguém uma ajuda, um auxílio, né? E nós, como servos de Deus, temos que ser essa pessoa. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo, não é? E fazer valer esta vida que nós temos. E até porque também a vida, ela tem prazo de validade, não é? A vida tem prazo de validade. Então, que a sua vida, que a nossa vida, que você possa ser alguém que abençoa, que prospera, que levante alguém que está caído, que possa estender a mão, que possa dar um alimento àquele que precisa. Que a sua vida não seja simplesmente vivida porque você tem uma vida, mas que seja útil. Que nós pensemos nisso, temos esse pensamento, essa percepção, para que a nossa vida faça fazer valer de fato nesse mundo. E o próprio Senhor Jesus, ele diz lá, não é, em Lucas capítulo 12, verso 15, ele diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, ninguém é reconhecido, né, ou definido pelos bens que ele possa ter, pela riqueza que ele possa ter. Ninguém é definido por isso. As pessoas, elas de fato são definidas pelo caráter. É pelo caráter que a pessoa é definida, não é pelos bens. Apesar que esses valores hoje se inverteram, né? Hoje no mundo, a pessoa, ela é acreditada, ou ela é bem aceita, se ele é uma pessoa que tem posse. Não importa se ele tem uma vida promíscua, uma vida de mentira, não interessa, não importa. O que importa é que ele é uma pessoa que tem posse. Veja que os valores inverteram, mas o que define ela não é o que ela tem, não é o que ela possui. O que define ela é o caráter. A marca que fica de uma pessoa é o seu caráter. Quando alguém se refere a você, apontando para outra pessoa, a pessoa que já ouviu falar de você, ela vai dizer, não, fulano eu conheço. Ou seja, ele está se referindo a esse conhecimento ao seu caráter. Se a pessoa tem um bom caráter, claro, se a pessoa também tiver um mau caráter, também
ele vai ser ali apresentado naquele momento. Então, a vida das pessoas, ela não se define pelo que ela possui, mas pelo caráter. Porque também, queridos, nós vemos aí pessoas, ricas, pessoas que têm muito, mas tem uma alma doente. Tem uma alma doente. É uma pessoa que ele não tem nenhum sentimento, nenhuma afeição pelo próximo. São pessoas que precisam de Jesus. Então, não é pela riqueza, pela posse que alguém é definido, mas é pelo seu caráter. E quando isso acontece, a pessoa, é o que nós vemos hoje, isso cada vez mais, as pessoas vão se tornando incrédulas no que diz respeito à palavra. As pessoas, elas se acham autossuficientes e cada vez mais elas se acham independentes e não mais acreditam na palavra de Deus. Elas acreditam em muitas coisas, tudo, como falou o pastor aqui, que alguém que se intitula, porque hoje nós vemos aí uma gama de pessoas se titulando teólogos da internet, e por aí vai, muitas pessoas que se intitulam e falam da palavra, mas e aí as pessoas acreditam, acreditam nos influencers, pessoas que se destacam, mas que de fato elas não têm uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida que ela aponte que ela de fato vive aquilo que está falando, E isso que acontece, as pessoas terminam perdendo, deixa de crer nas verdades absolutas de Deus, que é a sua palavra. E isso acontece cada vez mais. É por isso que Paulo ele fala em Romanos que se nós cremos com a nossa boca e confessarmos em nosso coração que Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque ele é, de fato, o Redentor e Salvador. Mas para que isso aconteça, nós temos que acreditar na palavra. E as pessoas hoje em dia, querido, não acreditam mais na palavra, se tornando incrédulos à palavra. E essa palavra é quem nos convence através do Espírito Santo das verdades de Deus. Essa palavra que nos aponta o grande dia do Senhor que está por vir. E aquele que não estiver de acordo com a sua palavra, ele não vai ter um encontro com o Senhor. Então, pessoas que não fazem fazer valer a sua vida e vivem de qualquer maneira e não tem ainda, não mais crê na palavra do Senhor. E isso também nos leva a observar que tem muitas pessoas, amados, que por questões de muitas igrejas e o mundo cada vez mais com suas artimanhas, com suas ciladas, as pessoas elas vão se tornando corações duros. Pessoas que se decepcionaram com o mundo, com as pessoas, se decepcionaram em várias áreas da sua vida, pessoas que hoje vivem frustradas, que perderam o sentido da vida e com isso se tornaram pessoas egoístas, amantes de si mesmas, se tornaram pessoas que inimigas da cruz de Cristo, inimigas de Deus, pessoas que se encontram com a alma ferida. Mas a bem da verdade,
que Jesus, ele não decepciona ninguém. Ele tem cura para a sua alma. Ele tem cura para todo aquele que se encontra enfermo. Ainda que o mundo te causou várias frustrações e decepções, pessoas também, mas Jesus, ele nunca te decepciona. Ele tem cura para a sua alma, para a minha alma, para todos nós. E é por essa razão que nós temos que nos render, voltar a acreditar na palavra do Senhor, voltar a acreditar em Deus. Isso é uma atitude, uma decisão sua, de voltar a crer no Senhor. Queridos, você não sabe quantos livramentos o Senhor te tem dado, quanto que o Senhor tem abençoado a sua vida. Isso por amor à sua alma. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu não posso me deter. Se eu quero que minha vida de fato seja uma vida de valor, uma vida que estende a mão para alguém, eu tenho que continuar na caminhada, olhando para o alvo, que é Cristo. Então o objetivo da mensagem é despertar em nós, é despertar em você a esperança que nos aponta para Cristo Jesus. E aí nos vem a pergunta: aonde que você tem depositado a sua esperança? Aonde? Nas promessas que todos os dias surgem na internet? Sempre tem uma promessa nova de que algo vai acontecer. Como disse, a nossa esperança se encontra em Deus, se encontra no Senhor. Então, Paulo nesse texto, ele gosta de usar a imagem do atleta. Esse texto aponta para isso, quando ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em vários textos da palavra, Paulo ele tem faz essa analogia para mostrar o sentido da palavra. E quando ele diz que ele aponta para o atleta, por quê? Porque a figura do atleta, a imagem dele, não sugere o quê? Foco, sugere determinação, sugere renúncia, porque ele tem um propósito. Não é assim? Todo atleta, para que ele possa chegar ao pódio, para que ele possa alcançar o prêmio daquela competição, se faz necessário que ele agora renuncie, ele não perca o foco, porque ele tem um propósito. Ele não pode se distrair, porque ele tem um alvo a cumprir. O atleta, ele deixa aquele churrasco que alguém o convidou no final de semana para continuar focado no seu alvo. Ele deixa aquele passeio que talvez caiu no dia dos seus treinos. Ele deixa tudo, ele não se permite distrair, porque ele tem um propósito. Ele não se distrai. E quantos de nós que nos distraímos? A Bíblia nos aponta que Eva se distraiu por ouvir a voz da serpente. Ela se distraiu e perdeu o foco. E existem muitas serpentes no mundo que hoje se encontram falando. Mas olha só, queridos, as pessoas dão ouvido às muitas vozes, mas não querem dar ouvido à voz de Deus, que está na sua palavra. A voz que nos orienta a perseverar, a permanecer. A voz que nos momentos de dificuldade, ele diz: acalma-te,
aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Ei, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Aí ele continua: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não podemos nos distrair com as vozes das serpentes desse mundo, que leva à distração. Hoje os jovens, Marcelo, são muito bombardeados nessa área, com as amizades, com as propostas enganosas, e desvia o alvo. Pessoas que se intitulam experiente em determinada coisa e engana, são vozes da serpente. Queridos, continue com seus ouvidos abertos a ouvir a voz de Deus, porque nela traz a sua perfeita, a boa, agradável vontade do Senhor. O Senhor jamais ele vai falar algo que venha causar dano, seja ele físico, seja ele espiritual, na vida de uma pessoa. Jamais. Então, escute a voz de Deus. Aí nós também lembramos, né, quando Jesus, lá em Lucas 10, a partir do verso 40 também, ele chega à casa de Marta e Maria, não é? E o texto diz que Marta, ela se distraiu com os afazeres, a ponto de pedir para o Senhor Jesus que desse ordem a Maria para ajudá-la. Mas ao contrário de Marta, Maria ela escolheu a boa parte, em continuar ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Ela encontrou o seu bom tesouro, que foi aos pés do Senhor. Não se deixou se distrair. Querido, não se distraia. Cuidado com as distrações. As distrações visam tirar você do foco. Você tem um alvo, você tem um propósito, você faz parte dos atletas de Deus, que tem um alvo a alcançar, que é os céus. O inimigo luta hoje. Se formos aqui falar de distrações, são inúmeras as distrações que têm estado aí à disposição, que tira o foco, que tira o alvo daquele que tem a sua esperança em Deus. Então, não perca o foco. E aí Paulo, ele se referindo a essa imagem do atleta como uma pessoa que está focada, é porque também desde a Grécia antiga, os competidores, os atletas, eles tinham que cumprir pelo menos 2 quesitos ali. Era ser representante da sua nação e não ser escravo, mas ser livre. Aquele que era escravo não poderia fazer parte dos competidores, mas só os livres. Ou seja, ele não poderia ser manipulado. Querido, todo cristão verdadeiro, ele tem um alvo estabelecido por Cristo. Nossa tarefa na vida é conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Cristo Jesus, que é a santificação, o crescimento, o progresso na vida e no serviço cristão. Todos nós temos do Senhor esse chamado, esse compromisso.
E nesse chamado, nós temos que fazer valer o que o Senhor nos confiou. Queridos, está sobre nós a responsabilidade do ID. Enquanto a igreja de Cristo, ela não esquecer dos seus próprios interesses e entender o objetivo para o qual ela foi chamada, ela nunca vai sair do lugar que se encontra. Temos que entender o propósito para o qual nós somos chamados. É missão nossa levar a mensagem da cruz. É ser sal da terra. É ser aquela pessoa em que alguém possa olhar para mim e para você e ver Cristo. E ver Cristo. Queridos, o Evangelho não é um conto de carochinha. O Evangelho, ele não é simplesmente um meio de ter um estilo de vida. O Evangelho, ele não é simplesmente algo que nos foi proposto para ter uma vida simplesmente próspera aqui. Não. O Evangelho tem um propósito. E o propósito é esse. E observe que interessante, que essa responsabilidade, ela não foi posta sobre ou nas mãos dos anjos. Ela foi posta nas nossas mãos. Os anjos serviram a Jesus quando ele nasceu. Os anjos serviram Jesus quando ele estava lá no deserto. Os anjos serviram a Jesus quando ele estava lá no Getsemane. Os anjos serviram Jesus em vários momentos. Mas ele entregou nas nossas mãos. Ele confiou em nós. Ele nos chamou para esse propósito. Para que nós falamos, para que nós testificamos, para que nós levamos a mensagem da cruz. Então, que nós, como os livres, nós não somos mais escravos, mas somos livres em Cristo. Não somos mais escravos do pecado nem do medo, mas somos agora livres em Cristo Jesus, para ser de fato o seu mensageiro, o seu embaixador, para que nós, onde estivermos, alguém possa ver Cristo em nossas vidas. Que nós não venhamos negociar, querido. Não negocie quem de fato você é, a sua identidade. Você é filho, você é filha, você é eleito do Senhor. Você tem um nome a zelar, que é o nome de Cristo Jesus. Aonde nós estejamos, temos que fazer a diferença, amados. A gente não pode ser aquela pessoa que, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós colocamos um traje. E quando nós saímos da casa do Senhor, já mudou, já é um outro, já não é mais aquela... Não, o cristão, ele é quem ele é, aonde ele estiver. Esse é o cristão verdadeiro. Então, sobre nós se encontra esta responsabilidade. Então, o atleta, ele não poderia ser uma pessoa escrava, mas uma pessoa livre, para que ele pudesse representar o seu país. E nós, queridos, somos livres. E nós representamos, somos representantes dos reis dos reis e do Senhor dos senhores. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Aleluia. Agora, como alcançamos o alvo que Cristo designou para nós? Como que nós podemos alcançar esse alvo que Cristo, ele já propôs para todos nós? Queridos, primeiramente devemos ser sincero, honesto com nós mesmos. Ou seja, onde nós estamos? Ou seja, o que tem nos paralisado? Temos que ser honestos com nós mesmos. Somos de fato, estamos
entendemos de fato o nosso dever como cristão? Ou nós estamos paralisados? O que tem nos paralisado? A incredulidade? O pecado? O medo? A incerteza? A cegueira espiritual? O que tem nos paralisado? A autossuficiência, por achar que é capaz de fazer qualquer coisa, o orgulho, ou a imoralidade, ou o interesse pelas coisas desse mundo. O que tem nos paralisado? Aonde que nós estamos? Temos que ser sinceros para que nós possamos alcançar e entender de fato o alvo que Cristo nos propôs. Queridos, todos os dias, sempre falo aqui, somos bombardeados todos os dias, somos levados a duvidar da nossa fé. Então temos que, é por isso que Paulo diz, olha, examine, procura, busque. Nós adoramos aqui, Senhor, enche-nos de novo com o Teu Santo Espírito. Precisamos, querido. É por isso que o cristão, ele tem que ter uma vida de oração, para que ele não perca, não se torne aquela pessoa enrijecida, aquela pessoa que apática, que perdeu a sensibilidade espiritual, aquela pessoa que quando a palavra é ministrada, para ele não faz mais diferença, não causa mais impacto, ele não sente mais nada, tanto faz como tanto fez. O que é isso? A empatia já não tem mais o sentimento pelas coisas de Deus. Queridos, sobre nós está o Espírito Santo. Nós temos que ter esse cuidado, porque nós somos o recipiente dele. Sobre nós está o Espírito Santo, que nos leva à compreensão da palavra do Senhor. Então, cuidado, aonde que nós estamos, o que tem nos paralisado? E para que nós possamos alcançar esse alvo, precisamos colocar nossos olhos em Cristo. Esquecemos o passado, o pecado, as falhas, tudo aquilo que nos paralisou, ou talvez o sucesso passado. Esquecemos de tudo isso e prosseguir para o alvo, avançando, não desistir da vida. Quantas pessoas, queridos, têm desistido da vida? Quando nós vemos, amados, pessoas debaixo dos viadutos, das marquises, e virando lata de lixo, que se tornaram moradores de rua, são pessoas que desistiu da vida. Desistiu da vida. E uma das armas que o inimigo tem usado hoje grandemente é a mente, é o psicológico, a doença mental. O inimigo tem alcançado, tem destruído muitas pessoas, muitas vidas. O seu psicológico, as pessoas têm perdido a razão e assim perde a sua identidade. Então nós temos que estar com nossos olhos fitos em Cristo, prosseguindo para o alvo, avançar, não desistir da vida. A vida cristã, ela é comparada com essa pessoa como um corredor, como um atleta. Ela é comparada com uma pessoa que se encontra na arena, guerreando, certo da vitória. Ele não pode parar de lutar, não pode parar de guerrear. Se ele de fato quer ser vitorioso, ele tem que permanecer lutando, guerreando, para que ele permaneça de pé na caminhada, porque o inimigo quer destruir a sua vida. O inimigo quer destruir a sua vida. Cuidado. E infelizmente, queridos, muitos cristãos têm uma vida dividida. Estamos vivendo esse período em que as pessoas se encontram com a vida dividida. Uma parte desfruta das coisas do mundo e a outra tenta viver para o Senhor. Vive dividido. Então, ele praticamente está ainda estagnado, ele não consegue avançar, porque é inegociável os princípios e os valores divinos, amados.
nós temos que ter, de fato, a nossa vida rendida, sem reserva e sem medida, diante dos pés do Senhor. Se nós vivemos uma vida dividida, e achando que chegamos a essa conclusão, que acreditamos que o reino é aqui, pessoas que vivem batalhando, guerreando, trabalhando incessantemente, parece que entendeu que a vida é aqui e não é aqui. Tudo aqui é passageiro. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um chamado. Nós temos que voltar nossos olhos para Cristo novamente, não perder o alvo que é Cristo. Então temos que ter esse cuidado, não vacilar, para que nós não acreditemos que a vida ela consiste aqui. Não. Porque observe, queridos, quando alguém morre, por mais rico que ele seja, ele não leva nada, fica tudo aí. Então Jesus disse que nós temos que batalhar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas são consequência, ela nos segue. Quando você tem uma vida com Cristo, você é próspero, você é abençoado, você é aquela pessoa que ainda que passe por dificuldade, Ele vem e supre você, Ele te surpreende, porque Ele é sobre a sua vida, Ele é Senhor da sua vida. O nosso alvo é Cristo. Nós apenas somos mordomos dos bens que Ele nos deu. Não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é dele. Tudo que você tem é dele. Não bata no peito, não se orgulhe, porque você é um empresário, porque você tem uma condição. Querido, é do Senhor. Apenas é prosperidade, é bênção sobre a sua vida que você tem, mas você pertence ao Senhor. Conclusão. Nossa chamada, querido, ela é sublime, ela é celestial. Se vivemos para o mundo, perdemos o propósito, perdemos o prêmio que vem com ele. Somos chamados com propósito. E a gente canta, né? Maravilhoso, admirável, tão sublime. Como espero em que alegria. Será que de fato estamos aguardando esse dia? Será que de fato estamos preparados para este dia? Será que nós, amados, como igreja do Senhor, temos exercido o propósito para o qual Ele nos chamou? Será que nós temos de fato as nossas mãos para apresentar os frutos daquilo que nós fizemos para Ele? Será que de fato, que se hoje a trombeta soasse, estamos ávidos, preparados para encontrar com o Senhor? Que a nossa canção, eu chamo para cá o ministério de louvor, já deu meu tempo aqui, que a nossa canção não seja simplesmente de lábios, mas que seja de fato um coração rendido, uma vida entregue que faça a diferença, que nós possamos cantar maravilhoso, sublime, admirável, que nós esperamos aquele grande dia em que nós veremos face a face ao Senhor, porque essa é a nossa esperança. Nós não podemos perder ou negociar essa esperança, mas que nós de fato estejamos atentos, preparados para alcançar a vinda do Senhor e dizer: Senhor, como eu espero o dia em que te verei face a face. Senhor, como espero aquele dia em que a alegria ela de fato será completa, porque valeu a pena